Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações que podem transformar apenas R$ 10.000 em mais de R$ 1 milhão. Isso mesmo que vocês ouviram. A gente está falando aí em uma multiplicação patrimonial de 100 vezes, olhando para o longo prazo. Essas ações óbvias, de qualidade, boas pagadoras de proventos, podem trazer aí um baita retorno para vocês. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil, pessoal, é um banco muito óbvio, muito bem falado na bolsa, é uma ação mais óbvia que a gente acaba falando aqui para recebimento de dividendos e também no longo prazo foi uma decisão muito assertiva, porque podem falar mal, podem falar que é estatal, podem falar que tem ruído político, essas coisas, mas o Banco do Brasil, desde o Plano Real, entregou um belíssimo retorno para o acionista. Mas aí, se a gente pega desde o Plano Real até agora, a ação se valorizou de 1 centavo, de 1993 para agora, para mais ou menos R$ 23. A ação chegou aqui a tecnicamente 1 centavo. De 1992 para cá, a gente está falando aí de mais de 30 anos no tempo, tá? Traduzindo aqui uns 36 anos, né? Pegando aí tecnicamente 36 anos no tempo, desde 1992 até agora, o Banco do Brasil trouxe um excelente retorno. Se a gente coloca isso aqui, ó, em taxa anual composta, quanto será que o Banco do Brasil se apreciou? A ação hoje está 23, ela chegou a custar 1 centavo, lá em 1992. Logo, a ação do Banco do Brasil se valorizou aí, pessoal, mais de 229 mil%. Se você coloca isso aqui em taxa composta, só para vocês verem, tá? 229 mil% de retorno em 36 anos, você tá falando aí, ó, de 16% ao ano na sua média. Então, é um baita retorno. Fora que o banco no período, ele se apreciou, mas aí, né, além de se apreciar 200 mil% desde o Plano Real, o banco ainda pagou de proventos 8,5% ao ano. Então, somado aqui com uma taxa de reaplicação, o banco deu ao todo, desde o Plano Real, mais de 27% ao ano. Por que essa taxa de reaplicação? Porque você pegou o dividendo da empresa e reinvestiu. Então, perceba que já transformou um capital em um montante bem significativo. Então, será que daqui para frente o banco poderia trazer um baita retorno? Bom, observando isso aqui pelos indicadores de valor, você já observa que o Banco do Brasil está barato. Ele tem passado por uma crise pontual no agronegócio, mas é um banco que está muito pronto para reverter essa crise, porque várias vezes já aconteceu isso no Banco do Brasil e ele reverteu, e você poderia estar comprando um banco barato, porque hoje ele é cotado por um preço sobre valor patrimonial na faixa de 1 vez, tá? Isso para o banco ficar cotado pelo seu múltiplo normal de mercado. Em mercados realmente eufóricos, o banco é cotado por mais, 1,5 vezes o valor de patrimônio. Então você teria aí um potencial de alta, considerando o múltiplo de negociação atual, em mais ou menos aí, pessoal, pense bem, 1,57 dividido por 0,72, Banco do Brasil poderia se apreciar 118% na cotação apenas para regredir a sua média. Poderia dobrar o seu capital. Então perceba que é uma ação muito boa, ainda pagar bons proventos. Se a gente calcular aqui, ó, o retorno embutido na ação, 1 menos payout, multiplicado pelo ROI na faixa de 15% ao ano, somado com pagamento de proventos e mais uma taxa de reaplicação, o banco daqui para frente poderia trazer 22% ao ano na sua média. E para quem está investindo em Banco do Brasil hoje, seus R$ 10.000, sem aportar mais nada, imagina você conseguir 22% ao ano em aproximadamente 30 anos. Você poderia atingir aí mais de 3 milhões investidos, chegando a quase 4 milhões. Então perceba que a meta do milhão seria até
até menos, uns 25 ali, 23 anos, você já teria atingido essa meta do seu primeiro milhão, aportando apenas uma vez e não fazendo mais nenhum aporte. Isso em 23 anos. Agora, se você aportar, claro que você pode aí encurtar bastante esse tempo. Então, a gente está trabalhando num cenário que a gente bata o nosso primeiro milhão em mais ou menos 20 a 30 anos, sem precisar aportar mais nada. Vai depender do montante de capital, mas perceba que são empresas óbvias, bem faladas pelo mercado e que todo mundo tem expectativa de um dia juntar um grande patrimônio e se tornar efetivamente milionários na bolsa, olhando para o longo prazo. Segunda ação aqui dessa lista, que poderiam transformar 10 mil reais em mais de 1 milhão de reais, as ações do Banco Itaú. O Itaú, desde o Plano Real, também foi outra empresa, tá? Que entregou um retorno aí espetacular, pessoal. Repara bem, desde o Plano Real, a ação do Itaú saiu ali, ó, dos seus 20, 25 centavos para essa faixa de 40 reais. Então, quando o Itaú estava sendo cotado por 20 centavos, o Banco do Brasil valia aí ali seus 1 centavo. Então, perceba que o Banco do Brasil sempre valeu menos, tá? E aí, consequentemente, ó, se a gente pega 26 centavos com a cotação atual, o Itaú se valorizou em seus 36 anos aproximadamente aí, pessoal, 15.284%. Perceba que o Banco do Brasil se valorizou mais, mas o Banco do Brasil é mais arriscado. Tem a questão do agro, tem a questão aí, né, consequentemente do banco ter... Não a questão política, porque a lei estatais está mais protegida, mas a questão mesmo da inadimplência do agro, que em alguns momentos o banco acaba sendo impactado. O Itaú trouxe essa valorização com qualidade. Então perceba aí, ó, 15.000%, né, em 36 anos no tempo. Você tá se traduzindo aí, pessoal, 15.000% em 36 anos, o Itaú se valorizou 15% ao ano na média. Aí o banco pagou de dividendos na sua média uns 7% ao ano. Então pega aqui, ó, 7% ao ano, o Itaú, somado com uma taxa de reaplicação, entregou 25% ao ano na sua média. Outra empresa de muita qualidade na bolsa que trouxe um baita retorno para o acionista. E será que daqui para frente o Itaú poderia trazer um bom retorno? Olha, eu acredito que sim. Primeiro que o banco já tem pago bons proventos e o múltiplo tá barato. Pra vocês terem ideia, o Itaú hoje está cotado por 8 vezes lucro, quando a gente pega o lucro projetivo para este ano e para os próximos, e a média do banco é estar cotada em 13. Então você já teria aí só um potencial de prêmio, de valorização nas cotações do banco, de mais ou menos aí 56% na cotação, tá? Denotando que sim, você está comprando hoje um banco barato, cotado abaixo do seu valor justo. Já tem essa segurança de pagar barato, fora um bom recebimento de proventos. E se você usar aqui, ó, 1 menos payout, payout médio do Itaú fica de 50% ao ano, vezes ROI de 18, tá? O banco tem conseguido um ROI de 18% ao ano, ele pode crescer uma taxa de 9% ao ano daqui para frente de uma forma consistente. Se você colocar um dividendo aqui médio na faixa de 8, olhando daqui para frente, mais uma taxa de reaplicação, o Itaú poderia trazer 20% ao ano na sua média. Até mais, tá? Se o banco crescer seus 10 a 11%, quem sabe ele dê 22% ao ano na média. E se você coloca isso aqui também em juros compostos, eu acredito que vai dar 20% ao ano, porque ele tende a dar um pouco menos que o Banco do Brasil, porque ele é mais precificado, mas ele tem mais qualidade, então fica meio que elas por elas, né? Você consegue um retorno um pouquinho menor, mas com muito mais tranquilidade. Então 10 mil em 25 anos poderiam se transformar em quase 1 milhão de reais. Se você está olhando aqui para 30 anos, você poderia transformar em 2 milhões de reais. Isso aplicando 10 mil. Imagina se você ficar aportando aí periodicamente 1.000 no mês, tá? Olha a diferença que já faz você aportar R$1.000 a mais no mês. Por isso que eu digo, pessoal, quando você bate ali seus primeiros 10, 100, 200 mil, as coisas começam a ficar fáceis. Imagina vamos supor aqui, dando um exemplo, tá? Eu tenho 200 mil aqui na carteira, ó, vai, 234 mil. Esse é o patrimônio aqui da carteira, né? Se eu conseguir 22% ao ano, sem aportar mais nada do bolso, apenas aqui, ó, o reinvestimento de proventos em 30 anos, a carteira teria 100 milhões de reais. Olha isso aqui, tá? Para você ver como que é o efeito dos juros compostos olhando lá na frente. Então, por isso que eu falo, boas empresas de qualidade no longo prazo podem construir uma riqueza bastante significativa aqui na nossa carteira. E por fim, temos uma outra ação aqui que poderia também fazer alguns milhões, as ações do Bradesco. Essa daqui, pessoal, já acho um pouco mais delicada. Eu particularmente prefiro o Itaú e o Banco do Brasil para buy and hold. Por quê? Porque o Bradesco é mais cíclico. Se você pega ele num preço baixo, você pode até conseguir uma alavancagem de retorno. Mas essa daqui eu coloquei de propósito, porque o Bradesco no longo prazo ele não gerou tanto retorno para o acionista, tá? Você pega ali desde o Plano Real, você pega aqui, ó, a ação do Bradesco, ou seja, BBDC3, o Bradesco desde o Plano Real, colocando lá no ano de 1900 e pouco, a ação custava ali seus 70, né, 80 centavos. Ele gerou valor ao acionista, gerou, pessoal, isso é verdade. Então, se nós considerarmos aqui, ó, a valorização, R$16, né, dividido por quanto? Mais ou menos 70 centavos, né?
nesses últimos 36 anos, o Bradesco se apreciou aqui no período seus 2.122%. Então gerou valor? Gerou valor, mas o Itaú e o Banco do Brasil gerou mais. Então se você coloca aqui, ó, 2.100%, né, em mais ou menos aí 36 anos, o Bradesco de apreciação gerou 9% ao ano. E se você coloca uma média de proventos, qual que foi a média de proventos do Bradesco no longuíssimo prazo? Será que ficou bom? Ficou bom, o banco pagou, vai, uns 7% ao ano, desconsiderando essas anomalias. Então você pega aqui, ó, 9,4 mais 7 mais 3, o Bradesco gerou 19% ao ano na sua média. Mas perceba que o Itaú gerou mais e o Banco do Brasil gerou mais. Claro que a média de proventos foi menor. Então, na realidade mesmo, tá, pessoal? Eu tô sendo até otimista. A média do Bradesco foi de 5 a 6% ao ano. Cresceu 9%. Então, na realidade, o Bradesco gerou seus 16 a 17% ao ano na média. Perceba que é, sim, uma boa empresa. Será que daqui pra frente pode gerar essa mesma quantia? Eu acredito que sim, tá? Primeiro que o banco tá barato. Hoje está cotado abaixo do valor patrimonial. Você já tem que ficar preparado para o Bradesco, porque em certos momentos ele tem crise de inadimplência e geralmente é bem duradoura, como aconteceu ali, né? No ano de 2022 até agora, o Bradesco sofreu na carteira de crédito de pessoa física. Mas sim, olhando para o longo prazo, não foi uma má decisão de investimento e trouxe sim um valor interessante para o acionista. O setor bancário aqui na bolsa como um todo, né, foi vencedor por longo prazo. Para quem aportou e segurou durante muito tempo, conseguiu sim um baita retorno olhando lá na frente. Hoje poderia estar barato, porque está cotado abaixo do valor patrimonial. Perceba que para ele regredir a ação teria que se valorizar aí pelo menos, né? Só para ele regredir na média dele, que fica de 1,29 em mercados mais eufóricos. Então 1,29 dividido aqui, ó, por 0,96, o Bradescão precisaria se valorizar aí mais ou menos uns 34% na cotação. Ainda teria upside para atingir o seu preço relativamente justo. E qual que seria hoje o retorno embutido na ação? Bom, se a gente olhar aqui para 1 menos payout, vai ficar de 50% vezes ROI. O ROI do Bradesco tende a ser ali de 14% a 13% ao ano na média. 13%, tá? No longo prazo, porque a gente precisa considerar um ROI de 30 anos pelo menos. Então, você poderia ter um crescimento embutido no lucro de 6,5% ao ano, somado com um dividendo na faixa de 8%, supondo que ele vai pagar um pouco mais daqui para frente, e mais uns 3%, o Bradesco pode repetir esse retorno no longo prazo, trazer uns 17%. Perceba que a diferença é gritante quando você compara com o Itaú, que pode trazer 20% ao ano, e Banco do Brasil, que pode trazer 22% ao ano. Perceba que fica aqui uma escada, né? Você consegue 22, 23% ao ano em Banco do Brasil, com um risco maior do agronegócio, porém, você consegue um retorno sazonalmente menor no Itaú, de 20 a 21% ao ano com qualidade e um retorno de 17% ao ano no Bradesco com risco. Então, dessa lista, os campeões aqui são o Banco do Brasil e o Itaú. E é por isso que na minha carteira do canal, para formar o meu primeiro milhão, eu coloquei aqui majoritariamente Banco do Brasil e Itaú. Por quê? Por conta da sinergia, pessoal. Eu não tenho sentimento na hora de analisar uma empresa. Eu olho para ver qual que vai me produzir o melhor resultado. E obedecendo o passado, o histórico, claro que retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas se você olhar por uma outra linha de pensamento, pessoal, a gente só investe numa ação porque ela teve um passado bom. Na realidade, o passado importa sim, tá? Eu acho que esse dilema inventado no mercado financeiro é um pouco falho. Não é bem assim que a banda toca. Sim, o passado importa. Empresas que tiveram um bom histórico de geração de valor, a probabilidade delas repetirem esse histórico daqui pra frente é mais elevada. Então você coloca as chances ao seu favor. Logo, eu acho que Banco do Brasil pode trazer um retorno maior, o mais elevado de todos, porém com uma pitada de risco mais elevado no agronegócio. O Itaú vai trazer um retorno um pouquinho menor que o Banco do Brasil, mas, né, com muito mais qualidade, com muito mais previsibilidade. O Bradesco, infelizmente, é aquela tese incerta. Pode ser que traga mais, pode ser que traga menos. Por quê? Porque o banco, ele tá com o preço de Banco do Brasil, porém, tecnicamente, tá com uma qualidade bem inferior, pessoal. Então perceba aí que não é lá essas barganhas. Na verdade, eu até confundi aqui no meu argumento, né? Ele tá com o preço de Itaú, ou seja, o múltiplo PL tá muito parecido com o do Itaú, quando a gente coloca o lucro projetivo, mas a qualidade aqui está meio pior que a do Banco do Brasil. Então perceba, né, que o Bradesco, só pra valer mais a pena que o Bradesco e o Itaú, só se ele tivesse ali nos R$12. Aí sim, eu ia até preferir Bradesco, porque ficaria numa margem de segurança interessante. O Bradesco, para ele entrar aqui na carteira, ele precisaria de um preço muito mais competitivo. Pelo menos o retorno embutido na ação teria que estar superando os 20% ao ano, e o provento para mim Bradesco tem que ser superior a 10%, para justificar esse risco mais elevado do banco ter perdido espaço ao longo do tempo. Perceba que é um banco de qualidade? É um banco de qualidade, mas perde para o Itaú e o Banco do Brasil. O que a gente faz? A gente exige uma margem maior. Eu prefiro comprar um Itaú mais precificado do que comprar um Bradesco num
preço razoável. Bradesco é só se tiver muito barato, aí sim pode ser uma tese bastante interessante. De qualquer forma, olhando para o longuíssimo prazo, são ações sim que podem fazer o seu primeiro milhão. E lembrando, pessoal, que nada se trata de recomendação de compra ou de venda aqui na carteira do canal e também na carteira de vocês, tá? Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e pra mim que já sou investidor mais qualificado, mais avançado, precisava de algo aí que me poupasse tempo. Pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final, eu trouxe aqui uma bela oportunidade para vocês. O curso de opções Aprenda a Ganhar com Dividendos Sintéticos. Já imaginou, para você que opera com opções, receber dividendos sintéticos, novos proventes entrando na carteira? Pois é, esse curso aqui promete revolucionar a sua forma de olhar o mercado. Tudo isso por apenas R$156. E detalhe, tá? O curso só durará até o dia 8 de abril. Após essa data, acabou. Não adianta vir me pedir, Pablo, e aquele curso de opções, se ainda tá aí disponibilizando? Não vou tá mais, pessoal. Fechou, fechou. Aproveitem aí, porque é uma oportunidade única. Detalhe que nesse curso você pode parcelar em até 12 vezes sem juros e você vai pagar menos que uma pizza. Menos aí do que R$17 por mês. Para ter um conhecimento de qualidade, 2 horas ao vivo aí onde você vai aprender na prática como funciona o mercado de opções no dia 8. Fora também que você vai ter acesso a um curso online gravado para assistir quando e onde quiser. E você vai ter aí o curso online, vai ter um material exclusivo para acompanhar, acompanhamento individual com o profissional na sua primeira operação real com opções, grupo VIP para tirar dúvidas direto com o especialista, introdução ao mercado de opções, call e put, precificação, investimentos, estratégias práticas. Pessoal, um combo aqui de retorno para vocês, tá? Então é você investir R$150 para você ganhar milhares de dezenas de reais olhando lá na frente, tá? Imagina você fazer 2, 3, 4 mil com opções todo mês. Vale a pena aí para você que tá procurando fazer uma renda extra. Quer dizer, uma renda extra não, uma baita renda extra, né? Poderia até substituir aí o trabalho convencional se você fazer bastante renda nesse tipo de mercado. E você tem especialistas com todo o amparo aqui para vocês. Pablo, tá bom, meu Deus do céu, onde que estará esta belezura? Eu quero adquirir pra já. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir o curso de opções aqui no Brasil, tá? Esse curso aí é excelente e vai proporcionar para vocês uma revolução jamais vista, tanto na sua vida, como também aí, consequentemente, na forma que você opera os seus investimentos. Todos ficarão ricos, né? Com uma boa renda passiva lá na frente. Esse é o propósito aqui do canal. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentei aí, pessoal, se vocês têm ações do Banco do Brasil, Itaú e Bradesco e qual é a sua perspectiva no longo prazo, em particular dos bancões da Bolsa. Eu possuo apenas o Banco do Brasil e o Itaú, representando as maiores posições da minha carteira. O Bradesco, eu gosto do Bradesco, mas eu queria ele num preço mais baixo. Quem sabe o Bradesco poderia vir a figurar a minha quarta, quinta maior posição, até porque é um banco bom também, mas eu prefiro uma margem de segurança maior por conta dessa volatilidade no mercado de pessoa física. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até um próximo vídeo e fui!